Embaixador, o seu nome lembra poder. E eu gostaria que o senhor, para contar a sua história, começasse pela sua trajetória. Então, eu queria saber como foi a sua infância, como é que o senhor iniciou a sua vida. Desde o início da minha infância? Eu queria que o senhor contasse as suas origens. Poderia contar, certo? Com prazer. Os meus pais moravam numa cidade muito pequena do sul de Minas, que se chama Cambuí, que naquela época tinha pequeníssimos recursos, inclusive médicos. E por essa razão, nas vésperas do meu nascimento, eu fui transportado para a cidade de Pouso Alegre, onde eu nasci. Como você sabe, Pouso Alegre é a cidade que teve impressa a primeira Constituição do Brasil. Quantas nós já tivemos, eu não saberia dizer a você, mas a primeira foi lá impressa, porque o ministro do Império, que era o padre José Bento, fez questão de levar uma impressora bastante primitiva da época. E lá foi impressa a primeira Constituição do Império. E lá eu vivi, por falta de recursos, na cidade de Cambuí, que é muito próxima. Naquela época, distante, 60 quilômetros, era muito distante. Hoje são 15 minutos, pouco mais. E eu vivi lá até os 8 anos de idade, em companhia de meus avós e de meu tio, que era o juiz de direito da cidade. Sim, mas as origens da sua família, quer dizer, o senhor era um homem rico já? Não, absolutamente. Absolutamente não. Meu pai era um pequeno comerciante na cidade de Cambuí. Muito pequeno comerciante na cidade de Cambuí. E ele tinha começado o seu trabalho com mercadorias em consignação, dada, naquela época, era comum, pelas grandes casas comerciais portuguesas que vendiam tecidos e então o que se chamava fazendas e armarinhos. Quer dizer, de tudo. Certo. Ele teve esse crédito, depois de ter estudado na Escola de Comércio de São Paulo, para onde ele foi a pé, da cidade de Cambuí até a cidade de São Paulo. Cambuí é uma cidade próxima da fronteira do estado de São Paulo. E com este recurso, ele começou a trabalhar em Cambuí. Mais tarde, ele mudou sob as mesmas condições para outra cidade do sul de Minas, também, Guaranésia. E à medida que os negócios dele iam aumentando, e sem ter recursos maiores, ele tinha que usar o crédito, que ele sempre utilizou com prudência, mas também correndo riscos. Ele sempre foi um homem de correr riscos. O senhor também? Eu também sempre fui. Com prudência, com cautela, mas sempre utilizando ao máximo o que era possível. Embaixador, quer dizer que o senhor começa a trabalhar muito cedo já no ramo de banco, né? Já no ramo de banco. Ajudava certamente também na casa comercial. Procurava ser caixeiro, procurava ser caixa, procurava varrer a casa. Sempre procurei trabalhar, às vezes, nem sempre com muita boa vontade, mas sempre aprendi a trabalhar desde a minha primeiros anos de adolescência.
sem dúvida. Agora, embaixador, a sua vida de trabalho, quer dizer, uma vida muito rica, mas o senhor tem uma vida muito rica também no sentido de trabalhar com o governo, quer dizer, de trabalhar para o país. Então, eu gostaria de saber como é que o senhor inicia a sua vida pública. Eu iniciei a minha vida pública pelo seguinte. Tá. Então, vai valer a pergunta. Em 1941, com a fundação do Banco Moreira Salles, nós resolvemos expandi-lo nos grandes centros do Brasil. E eu fui designado como diretor para o Rio de Janeiro, onde nos estabelecemos na Rua da Assembleia, onde é hoje a Associação Comercial do Rio de Janeiro. E aí, passados 4 ou 5 anos, já no governo General Dutra, a deposição do presidente Getúlio Vargas em 45, seguiu-se a eleição do presidente Gaspar Dutra. E, por indicação do então interventor do Estado de São Paulo, doutor embaixador José Carlos Macedo Soares, eu fui indicado para ser um dos representantes do Estado de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo, na diretoria do Banco do Brasil, ou antes, o único representante. O general Eurico Gaspar Dutra me elegeu, então, diretor do Banco do Brasil, diretor da carteira comercial do Banco do Brasil. Naquele tempo chamava-se Carteira de Crédito Geral do Banco do Brasil. Agora, embaixador, depois disso, quer dizer, a função mais importante, o senhor vem a ser da SUMOC também na época, né? Não, aí há um episódio que talvez seja interessante rememorar. Eu estive no governo, ocupei essa posição até o final do governo General Dutra. E quando foi eleito de novo presidente da República, o presidente Getúlio Vargas, nós todos, diretores do Banco do Brasil, fomos um dia surpreendidos ao abrir um jornal e ao ler que os diretores do Banco do Brasil tinham todos pedido demissão. Na verdade, nenhum o tinha feito, porque não era o hábito naquela época, e acho que ainda não é hoje. Todos demitidos, ninguém voltou ao banco. Todos tinham pedido demissão. Foi assim publicado no Correio da Manhã daquela época. Eu estava em Petrópolis quando li isso. Bem, terminou minha missão. Passados alguns dias, eu, porém, fui surpreendido também com uma notícia de que 2 dos ex-diretores do Banco do Brasil tinham sido nomeados pelo presidente Getúlio Vargas. O general Eunápio Gomes tinha sido nomeado por uma carteira ou para a presidência do banco, não me recordo mais, mas eu fui nomeado para diretor da SUMOC. Que era, na época... Naquela época, o núcleo do Banco Central, hoje. A SUMOC reunia-se semanalmente, era presidida pelo ministro da Fazenda, no momento o ministro Horácio Laffer, depois acompanhado certamente pelo presidente do Banco do Brasil e pelo diretor da SUMOC, que era o secretário dessas reuniões, então era eu, o diretor do Redesconto e o diretor da carteira de Comércio Exterior.
que naquele tempo chamava-se Seixim. Foi assim, respondo à sua pergunta, foi assim que comecei a minha carreira pública, foi pertencendo à diretoria do Banco do Brasil e depois à SUMOC. Bom, aí depois, em 1950, 51, o presidente Vargas lhe convida para o senhor ser embaixador nos Estados Unidos. Você podia contar esse episódio? Eu era então diretor da SUMOC e o presidente Getúlio Vargas, que estava passando o verão em Petrópolis, como era então hábito dos presidentes da República e também da época imperial, um dia me convoca a Petrópolis para almoçar, o que constituiu para mim grande honra e prazer. E durante esta refeição, nós éramos somente nós dois, não tinha mais ninguém. Ele me disse, eu gostaria de convidá-lo para ser embaixador nos Estados Unidos da América. Eu ponderei a minha pouca experiência em assuntos diplomáticos. Ele disse, não, eu gostaria que você fosse, porque os nossos problemas econômicos e financeiros são muito grandes, são muito importantes. E eu creio que uma pessoa que, talvez generosamente ele estivesse dizendo, uma pessoa com muitas relações nos Estados Unidos, possa talvez facilitar a tarefa do embaixador. E é por isso que eu o convido para embaixador dos Estados Unidos. Isto foi no verão de 1951. Nos Estados Unidos, como o senhor é recebido pela imprensa americana? E segunda, como andava a nossa dívida externa? Quanto à imprensa americana, eu tenho, creio, um documento, o New York Times, creio mesmo que, não digo excepcionalmente, mas raramente faz referências a nomeações de embaixadores. E fez um editorial generoso e que muito facilitou a minha missão, devido ao prestígio de que goza o New York Times nos Estados Unidos. O Time Magazine, nessa época, e com muita razão, me chamou de um diplomata amador, e que eu era pouco conhecido e não sabia por que razões eu lá ia ser embaixador. A dívida era grande, era muito grande para o Brasil naquela época. E a razão é simples. Nós tínhamos tido, meses atrás, a quarta conferência de chanceleres da América Latina. E nessa conferência, que teve início ao mesmo tempo em que se desenrolava já a Guerra da Coreia, nós fomos advertidos? Não, mas fomos mais do que advertidos, nós fomos Premidos? Não digo premidos, mas fomos chamados a atenção para a dificuldade que teriam os Estados Unidos de suprimentos para a América Latina de matérias básicas, caso essa guerra se internacionalizasse. E ela tinha todo o aspecto de se internacionalizar. Felizmente não aconteceu isto, mas nós, de volta ao Brasil, e em reunião da SUMOC, tomamos todos nós. E aí não se pode
indicar nenhum dos membros da SUMOC como responsável, pois que a decisão foi unânime de que os recursos que nós tínhamos acumulados durante a Primeira Guerra e também, se possível, utilizarmos créditos à nossa disposição, que adquiríssemos tudo quanto necessário para a manutenção do nosso desenvolvimento econômico e, se não para desenvolvimento econômico, ao menos para manter o ritmo do desenvolvimento industrial e mesmo da atividade industrial brasileira. Embaixador, quer dizer que então o presidente Vargas lhe convida para exercer o cargo de embaixador pelas suas relações, já pensando que o senhor poderia renegociar a nossa dívida externa? Eu creio que foi esse o motivo principal, se não o único. E eu para lá fui para este fim. Não foi fácil, porque eu lá cheguei em junho de 51, 51 ou 52, início da campanha presidencial de sucessão do presidente Truman. E o presidente Eisenhower, no seu programa de candidato à presidência da República, tinha afirmado inúmeras vezes de que, no final do seu governo, nenhum país estrangeiro teria a sua dívida aumentada para com os Estados Unidos. Eu, porém, estava tranquilo, e também estava tranquilo o governo brasileiro, a quem eu já tinha comunicado os entendimentos que eu tinha tido com o secretário de Estado Acheson e com o secretário do Tesouro Snyder, de que o empréstimo necessário para nós pagarmos as nossas dívidas naquele momento seria concedido tal empréstimo. Mas precisamos ser realistas. Essas negociações demoram. E em novembro, em princípios de novembro, o presidente Eisenhower foi eleito. E eu, embora bastante insistente para que os contratos fossem assinados antes da posse do presidente Eisenhower, não o consegui. E compreendo que fosse muito difícil ao secretário Acheson e ao secretário Snyder de realizar, ou antes, de concretizarem tais compromissos quando eleito já estava um novo presidente com compromissos diferentes. O senhor lembra qual era o montante da dívida nessa época? Perto de 500 milhões de dólares. Aí o senhor consegue, aí depois com Eisenhower, o senhor consegue renegociar a dívida? Eu consigo renegociar a dívida com o presidente Eisenhower em janeiro do seu primeiro ano de governo, foi 52. Foi 52. Com alguma dificuldade. E aí um episódio, não sei se caberia dizer se é pitoresco, ou se é engraçado, ou simplesmente episódico, mas o secretário de Estado, o novo secretário de Estado, que é o secretário Dulles, me recebeu logo nos primeiros dias depois de ser empossado. Eu fui o primeiro embaixador a ser recebido por ele, porque eu estava muito apressado. Em fevereiro, nós íamos estabelecer, como estabelecemos, o câmbio livre no Brasil. E eu considerava, com boa razão, não só eu, mas todo o governo brasileiro, que estabelecer um câmbio livre com
uma dívida vultosa naquela época e com vários comitês de credores do Brasil criados em vários centros comerciais e industriais dos Estados Unidos, seria muito danoso para nós. De forma que eu insistia bastante. Insisti e ele me recebeu. E me disse que era impossível. Era impossível fazer aquele empréstimo. E eu disse, mas, senhor secretário, eu tive o compromisso verbal, embora, e nem poderia ser escrito, evidentemente, verbal do secretário Acheson, e mesmo em conversas com o presidente Truman, de que tal empréstimo seria concedido. E agora nós estamos nessa situação e dentro de poucos dias teremos o mercado livre e com desastrosas consequências para a moeda brasileira. E ele me disse, bem, mas nós já consideramos isso de novo, porque temos recebido tantos memorandos da sua embaixada que nós estamos bem ao par disto. E nós, na verdade, não vamos poder fazer esse empréstimo. De mais a mais, o senhor é banqueiro na sua vida privada e sabe que o Brasil não pode pagar dentro dos prazos que propôs. E eu então respondi a ele, secretário Dulles, eu sou banqueiro na minha vida privada e disso muito me orgulho. Sempre fui banqueiro e gosto da minha profissão. Mas aqui eu sou embaixador dos Estados Unidos, do Brasil. E o senhor é o secretário de Estado dos Estados Unidos. Escreveu até um livro em defesa da América Latina, dizendo que os governos americanos tratavam com pouca atenção os problemas da América Latina. Eu represento o maior país latino e a sua resposta é extremamente decepcionante. Ele disse, sim, talvez seja isto, mas nós não faremos o empréstimo e o senhor, como banqueiro, sabe que não pode pagar isto. E eu disse, bem, não há mais razão para eu ficar conversando com o senhor. Eu peço, então, licença para me levantar, o que fiz. Ao me levantar, o secretário Dulles levantou-se atrás de mim, bateu no meu ombro e disse, o senhor é muito jovem e é muito impetuoso. Eu não creio que fosse nem muito jovem, nem muito intempestivo ao dizer aquelas palavras. Mas aproveitei para dizer a ele, senhor Dulles, o senhor me disse que eu sou um banqueiro, que já repeti que sim, mas aqui eu sou embaixador do Brasil. O senhor é secretário de Estado. E eu não disse, e nem vou mencionar, mas é bom que o senhor se lembre que o senhor é o advogado, chefe da firma Sullivan & Cromwell, que é a maior firma de banqueiros de Wall Street. E me levantei para sair e saí. Embaixador, essa foi a primeira renegociação, né? Porque na sua carreira houve mais duas. Na verdade, sim. Essa foi a primeira negociação, talvez a mais difícil, por causa dessa circunstância da presidência Eisenhower no início. A segunda foi quando, pela segunda vez, embaixador nos Estados Unidos, eu tive que fazer a renegociação com o Fundo Monetário Internacional
e que naquela época tinha grandes dificuldades com o Brasil, e o Brasil grandes dificuldades com o fundo. Elas duraram bastante tempo, mas chegaram a bom resultado. A terceira foi quando eleito o presidente Jânio Quadros, foi feita o reescalonamento da dívida brasileira, que naquele tempo era bastante, para a economia brasileira daquela época, bastante grande. E eu negociei esta dívida nos Estados Unidos e o Roberto Campos a renegociou na Europa. Embora a dívida na Europa fosse bem menor, as negociações eram bastante difíceis, pois que não traziam o mesmo interesse político que as negociações com os Estados Unidos. Mas, embaixador, eu não poderia deixar de falar nesse momento que o senhor comentasse a dívida externa atual, porque naquele momento era $1 bilhão, hoje é 60 ou 70 bilhões. O senhor acha que o governo brasileiro deveria renegociá-la também agora? Você me desculpará se disser a você que esse número que você citou de 1 bilhão não é o exato. Não, vamos parar um pouquinho, eu faço de novo a pergunta. Pois bem, embaixador, em 51 a dívida externa brasileira era $500 milhões. Governo Jânio Quadros, 62, perto de $3 bilhões. Hoje nós estamos com $60 bilhões. Hoje, o senhor como embaixador ou como ministro, o senhor renegociaria novamente a dívida externa brasileira? Eu não creio que, neste momento, haja necessidade dessa renegociação. Certamente que o ministro Delfim Neto e o ministro Galvez e o presidente do Banco Central, Langoni, poderiam responder com muito mais segurança a você. Mas, pelo que eu conheço e pelas minhas relações com banqueiros internacionais e com organismos internacionais, privados e estrangeiros, eu não acredito que seja necessária essa renegociação. Primeiro, se você quer justificativas, eu diria que a economia brasileira hoje é de tal maneira superior àquela em que nós renegociamos 3 vezes, durante 3 vezes, por 3 vezes. A dívida não se compara. O Brasil é uma outra nação. Segundo, a liquidez internacional é muito maior. Hoje, a criação, a existência do euro-dólar facilita enormemente novas entradas de capitais. Os capitais árabes no mercado europeu hoje dão uma outra possibilidade que naquele tempo não existia. Você tinha que discutir diretamente com os credores e não podia procurar em fontes alternativas recursos para essa dívida. Eu não creio que seja necessária essa renegociação. Creio, porém, e o faço com certa ênfase, que não devemos, por essa razão, nos descuidarmos das nossas relações com o Fundo Monetário Internacional. Muitas pessoas acham que prestar atenção às recomendações do Fundo Monetário é uma diminuição de soberania, com o qual eu não concordo. O Fundo Monetário Nacional
é um clube ao qual nós pertencemos, que pode nos prestar grande auxílio, é absolutamente isento de paixões e tem feito relatórios sobre o Brasil, pelo que eu ouço, não posso afirmar a você, pois que não sou partícipe do governo, tenho notícias de que os relatórios do Banco do Fundo e do Banco também não são desfavoráveis ao Brasil. Eu acho que o Brasil tem possibilidades, o seu crescimento e desenvolvimento econômico permite que nós façamos com que investimentos novos venham para o Brasil e financiamentos novos. Agora, embaixador, desculpe interrompê-lo, mas esse gradativo aumento da dívida, evidentemente que não foi benéfico para o Brasil. Onde está o erro, embaixador, do Brasil ter se endividado tanto? O Brasil se endividou durante alguns anos, nos anos 70, para fins do seu próprio desenvolvimento econômico. Nós não gastamos dinheiro, nem jogamos dinheiro fora. Nós precisamos pensar que nós aumentamos o nosso potencial hidroelétrico enormemente, que nós fizemos Itaipu, que nós fizemos Nuclebras, os empréstimos de que nós lançamos mãos não foram a dinheiro perdido, a fond perdu, absolutamente não foram. Se houve alguma gaspiagem, desperdício, desculpe o galicismo, eu creio que não será em importância para a economia brasileira relevante. Não creio. Mas o crescimento é devido à alta da taxa de juros internacional. Esta baixará este ano? Não creio. Esta baixará no primeiro semestre de 82? Dificilmente. A tendência, porém, para baixar no fim do ano que vem é evidente. De forma que a causa desse grande aumento da nossa dívida, que chega a assustar muita gente, é devido a essa razão. A razão principal é esta, como toda a Europa reclama. E nós também estamos reclamando. E precisamos lembrar de que quando o dólar estava muito desvalorizado, há 2 anos atrás, a Europa reclamava muito porque a competição da indústria americana era insustentável para a indústria europeia. Hoje em dia protestam porque o dólar está muito alto. Eu acho que nós não devemos cair nesse erro. Embaixador, mudando de assunto agora, já que mudamos de lugar, comenta-se ou comentou-se muito das suas relações muito fortes com os americanos e até que o senhor representaria o grupo Rockefeller no Brasil. O que o senhor responderia sobre isso? Pode responder. Nada me satisfaz tanto quanto a pergunta que você acaba de me fazer. Não é que eu tenha a ilusão de que desapareçam os mitos que cercam certas pessoas. Eu tenho este, de que eu sou extremamente ligado aos americanos. Não sou somente ligado aos americanos, eu sou ligado aos homens de negócios
de quase todo mundo. Europa, Estados Unidos e um pouco também da Ásia. Quanto à minha ligação com a família Rockefeller, esta tem uma origem muito facilmente explicável e, para mim, muito honrosa. O meu pai começou sua vida como comerciante de café. E o maior comprador de café do mundo naquela época era uma firma que se chamava American Coffee Corporation, cujo presidente era o Sr. Berend Friele, norueguês, que em 1942 integrou a missão do Sr. Nelson Rockefeller ao Brasil para a melhoria das relações interamericanas, ideada então pelo presidente Roosevelt, início da guerra. O Sr. Berend Friele, meu amigo até hoje, me apresentou então a Nelson Rockefeller, de quem eu me tornei amigo, de quem me tornei íntimo amigo durante largos anos, até a sua morte há 2 ou 3 anos atrás. Bem, durante todo esse tempo de ligações muito estreitas, Nelson somente prestou serviço ao Brasil no Comitê de Relações Interamericanas como chefe que era. Depois, como subsecretário de Estado para Saúde e Educação. Depois, como amigo que foi de quase, ou de todos, os embaixadores que serviram em Washington. Meu amigo ele ficou sempre, pois que nós tínhamos muitos interesses em comum. E os interesses em comum eram pintura, livros, arte. Tenho dele inúmeras recordações, inclusive nesta mesma sala que você está me dando o prazer de conversar comigo. Obrigado. Mais tarde, ele criou no Brasil um Instituto de Pesquisas Agrícolas. E a nossa fazenda, uma grande fazenda que tínhamos, e cuja parte ainda temos no estado de São Paulo, foi cedida para a pesquisa agrícola em benefício da agricultura brasileira. E prestou serviços inestimáveis. Os livros publicados a respeito da agricultura tropical, absolutamente gratuita, e absolutamente gratuita da parte do Nelson e gratuita por parte da organização Moreira Salles, estão à disposição de todos os que queiram procurar nas bibliotecas públicas. Quando ele ingressou na vida pública eleitoral dos Estados Unidos, ele achou que deveria se desfazer deste investimento e cedeu ao seu irmão David Rockefeller, que é também um amigo meu e que, como eu, gosta muito de quadros, gosta muito de livros e gosta muito de falar de coisas amenas da vida. Quando David Rockefeller assumiu a parte da fazenda onde Nelson tinha feito um investimento comigo, no Brasil correu a notícia de que nós íamos explorar petróleo. Jamais o fizemos, mesmo porque nem seria permitido. Criamos gado e fizemos, eu creio, na época, socialmente, até há 2 anos atrás, no estado de Mato Grosso, a fazenda socialmente mais desenvolvida daquela região. Essas são as minhas relações com a família Rockefeller.
eu quero deixar aqui um testemunho do enorme trabalho, do enorme serviço que foi prestado a por Nelson Rockefeller ao Brasil, inclusive de ter feito inúmeros estudos a respeito do Brasil, sendo que o primeiro deles foi feito pelo Kissinger a seu serviço, a seu pedido, professor então em Harvard. Embaixador, muito obrigado. Já que estamos falando dos Estados Unidos, eu queria lhe fazer uma pergunta sobre o capitalismo. O senhor acha que o capitalismo tem vida longa? O senhor acha que o capitalismo, muitas vezes as pessoas dizem que já está em decadência? O senhor acha que o mundo vai se tornar socialista? Qual a sua visão do mundo para o futuro? A sua palavra dizendo que o capitalismo está em decadência, você me desculpará se eu disser a você que eu não concordo com ela, não. Eu acho que o capitalismo está em evolução, mas não em decadência. E eu espero que ele esteja em evolução e, dentro do que eu, na minha pouca capacidade de agir, pois que eu sou um simples capitalista particular, eu faço o possível para fazê-lo evoluir. E dentro das nossas empresas, ele está evoluindo. Eu acredito que as estruturas econômicas têm que ser modificadas. Elas não podem continuar como elas estão. Elas são injustas. Elas são inaceitáveis diante das condições das imensas populações em necessidade extrema, em pobreza degradante. Mas eu acho que, ao pensar nessa evolução do capitalismo, nós devemos pensar, antes de mais nada, na evolução do capitalismo dentro do nosso país. As estruturas econômicas devem ser modificadas. Elas precisam ser modificadas, a não ser que tenhamos o risco de uma explosão que acabará e com o capitalismo, e com o socialismo, e com outros regimes. Não acredito no totalitarismo, hoje tão em voga em alguns países, inúteis seria citá-los. Eu amo a liberdade e acho que é mais possível tê-la dentro do regime capitalista do que nos regimes chamados socialistas ou de democracia popular. Embaixador, já estamos chegando no final da nossa conversa e o senhor não contou assim, nenhum fato pitoresco, alguma história que tenha acontecido nesses seus anos de vida pública. O senhor teria alguma historinha para contar? Teria, e com prazer posso contá-las, embora não tenha interesse para o público, porque são de natureza, uma muito pessoal, como, por exemplo, quando o presidente Jânio Quadros, que me honrou por me convidar 2 vezes para reassumir de novo a Embaixada dos Estados Unidos. Do Brasil nos Estados Unidos. Embaixada do Brasil. Do Brasil Sim. Nos Estados Unidos. Eu não pude aceitá-lo por razões de ordem pessoal. Quando o ministro Clemente Mariani, ministro da Fazenda do seu governo, estava em Punta del Este e de lá voltou, e no mesmo dia o presidente Jânio Quadros renunciou, um amigo meu, ministro da Justiça, Pedroso Horta, me telefonou nas vésperas da chegada do Dr. Clemente Mariani, me dizendo: Walter, eu creio que o presidente Jânio Quadros vai convidá-lo para ministro da Fazenda.
Eu estava então no Rio de Janeiro, no meu escritório na cidade. Eu não sei e não posso afirmar se era uma vontade do Pedroso Horta que eu fosse convidado, pois que amigo meu que era e bastante íntimo, ou se realmente o presidente Quadros teria manifestado esse desejo ao ministro Pedroso Horta. Eu não posso afirmá-lo. O fato é que o Pedroso Horta me disse: se você não quer ser ministro da Fazenda, como você já me afirmou várias vezes, é bom que você saia do Rio de Janeiro, que o presidente Jânio Quadros é muito insistente. E eu então parti com a minha família para o estado de São Paulo, para a fazenda de um amigo meu, perto de São Paulo, no município de Itatiba. E lá fiquei esperando os acontecimentos. Acontecimentos, para mim, bastante surpreendentes, pois que no dia seguinte o presidente Jânio Quadros renunciou. E eu estava nessa fazenda. E lá fiquei 3, 4, 5, 6, uma semana talvez, quando uma tarde se apresentou nessa fazenda o então presidente da Varig, meu amigo Rubem Berta. Ele me descobriu como, talvez pela indiscrição de uma secretária no banco, possivelmente, eu imagino. E ele me disse: eu vim buscá-lo porque o presidente quer falar consigo. O presidente já era Jango. E eu perguntei: que presidente? Que presidente? Ele disse: mas o presidente Jango Goulart. Eu disse: mas o presidente Jango Goulart está lá no Rio Grande do Sul e ele ainda não é reconhecido como presidente, pois que existe uma situação militar bastante duvidosa, difícil de ser resolvida. Ele disse: não, ele vai aceitar o regime parlamentarista e quer conversar com o senhor. Eu disse: e como é que eu vou para lá? Ele me disse: eu o levo. E então saí de Itatiba, que é 1 hora de São Paulo, entramos em São Paulo no hangar da Varig. E lá encontrei uma pessoa muito simpática, muito agradável, que eu não conhecia e que fui apresentado como o general Amaury Cruel. E ele me disse: Berta, se nós vamos para o Rio Grande do Sul, mas não há autorização para voo para o Sul, de forma que nós vamos sair para o norte. E o general Cruel, muito amavelmente, me disse: o senhor não tem prática revolucionária? E eu disse: não, nunca tive. Ele disse: porque num caso como esse, em que não podem passageiros entrarem num avião que vai para o norte, porque ele devia partir para o norte, o primeiro a entrar no avião não sofre perigo nenhum. O segundo é que pode levar um tiro. Eu disse: mas eu não posso aceitar de entrar em primeiro lugar, por respeito ao senhor general. Ele disse: não, eu já fiz isso muitas vezes. Vai, entra, o senhor primeiro. Eu devo dizer que aceitei. As razões você as aceitará ou não. Mas o fato é que eu entrei em primeiro lugar, depois entrou o general Cruel e depois o nosso amigo Berta. E voamos, isso devia ser 11 horas da noite, num DC-3 para o Rio Grande do Sul. Lá chegando, não havia luz no aeroporto
e nós ficamos assim um pouco receosos de aterrissar, mas havia faróis de automóveis e assim descemos, e eu fui para o Palácio do Governo, que eu não conhecia. E ao chegar lá encontrei um ambiente bastante revolucionário, realmente revolucionário. E fui levado à presença do presidente João Goulart. De passagem encontrei-me com o governador Brizola. E o presidente João Goulart me disse: eu aceitei o parlamentarismo, o primeiro-ministro será o Tancredo Neves, mas uma das condições é que o senhor seja ministro da Fazenda, porque eu tenho referências suas do Dr. Getúlio Vargas, que o estimava muito e que gostava muito do senhor. E por isso, além disso, ele tinha apreço pelas suas qualidades. Generosidade dele, certamente. Ou dele ou do presidente Getúlio Vargas. Eu disse a ele que não podia aceitar, porque eu nunca fiz carreira política. E ele me disse: mas eu peço ao senhor que aceite, porque eu quero dar uma prova de que vamos continuar o plano de estabilização econômica que o senhor defendeu no governo Jânio Quadros, ao qual ele sucedia. Essa é a razão por que eu aceitei, e que muita gente até hoje não sabe. Muita gente julga que eu aceitei este convite por razões de ordem política. Não foi absolutamente. Eu só aceitei pela argumentação do presidente João Goulart, de que queria que eu continuasse com a minha presença, dando um testemunho do seu desejo de continuar o plano de estabilização econômica que eu tinha defendido nos Estados Unidos. Com esse argumento, eu não pude resistir ao convite. Pouca gente sabe, ou quase ninguém sabe, e talvez eu esteja afirmando, talvez não, é pela primeira vez que eu afirmo publicamente. E conto como aconteceu esse episódio. Aceito o convite, isto devia ser, passasse pelas 6, 7 horas da manhã já. Eu me virei para o Berta, que tinha me prometido me fazer voltar para São Paulo, não propriamente São Paulo, Viracopos. Me disse: Walter, eu não tenho meios para isto. E eu digo: e eu como vou ficar aqui? Porque eu estava vestido de calça esporte, camisa esporte, na fazenda, pensando que era uma viagem de poucas horas. E disse a ele: mas eu preciso voltar. Ele disse: mas a única maneira é de que um avião da Varig o leve a Buenos Aires. Por quê? Porque o avião não podia voltar? Não podia voltar porque havia ainda tropas, muita indefinição na Força Aérea sobre se permitiria ou não a posse do presidente João Goulart em Brasília. E eu disse: como fazer então? Com a minha pouca prática revolucionária. E ele me disse: nós arrumaremos tudo. Realmente me levaram para um hotel Plaza, chamava-se, e lá, às 7 horas da manhã, me fizeram uma fotografia, que você imagina com que cara eu estava. Eu fiz uma radiografia, uma fotografia, quer dizer, e fizeram uma carteira de identidade gaúcha, que eu conservo com muito orgulho. E lá fui eu para Buenos Aires, pois que carteira brasileira de qualquer estado
dar ingresso à nação argentina. Lá entrei, mas na saída eu me lembrei que eu também dinheiro não tinha. Nenhum. E disse ao Berta, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou comprar a passagem num avião de Buenos Aires para Viracopos? Disse ele, eu também não tenho. E aí então o presidente João Goulart me disse, eu tenho, porque eu estou chegando do exterior, como realmente estava. Da China, né? É, ele vinha da China. Mas o dólar certamente não era da China. Mas, em todo caso, me deu $200 ou $300. Naquele tempo as passagens eram baratas. E eu embarquei, então, para Viracopos num avião da Alitalia, tendo ido para Buenos Aires num avião da Varig sozinho. Era agosto, fazia muito frio. Eu me deitei no chão do avião, me enrolei em cobertores. E lá, com esse dinheiro que o Jean Goulart me emprestou, e que eu tive a oportunidade de devolver-lhe muito mais tarde, eu comprei escova de dente, pasta de dente, e embarquei nesse avião, da Alitalia. Ao chegar em Campinas, fiz a fila, como todo mundo, para entregar o seu documento de identidade. Ao fazê-lo, o policial, aduaneiro, me disse, o senhor é o embaixador Moreira Salles? Eu disse, sou. Ele disse, por que o senhor tem carteira do Rio Grande do Sul? Eu disse, eu tenho carteira porque vou muitas vezes ao Rio Grande do Sul. É claro que a carteira era muito antidatada. E ele disse, e a fotografia está tão fresquinha, mas o senhor não há dificuldade nenhuma, porque o presidente Goulart já está em Brasília, o governo parlamentarista já foi votado e o senhor foi votado ministro da Fazenda. Ele falou, o senhor pode passar. E assim, acabou-se essa história do meu kidnapping entre Itatiba, Buenos Aires e volta à cidade de Itatiba de novo. Um outro episódio que eu poderia, para talvez terminar tanto o trabalho seu, seria de um convite do embaixador, do presidente Jânio Quadros, para ser de novo embaixador junto ao governo dos Estados Unidos. Ele me convidou a ir a Brasília. Ao chegar em Brasília, ele me disse, logo ao entrar no gabinete, aceita ou não a embaixada dos Estados Unidos. Ele foi extremamente generoso comigo, pois que essa já era a terceira ou quarta vez que ele me convidava. E eu disse que não podia. Ele disse, mas eu ainda quero conversar consigo a respeito disso. O senhor pode ir a São Paulo domingo almoçar comigo no Horto Florestal? Eu disse que certamente com prazer e com honra eu iria. O que fiz? Cheguei lá ao meio-dia. Ele estava, porém, numa sala reservada, recebendo uma delegação americana chefiada pelo Adlai Stevenson, pelos outros membros da comissão, que eu me lembro, eram Briggs, ex-embaixador aqui, e o Lincoln Gordon, que era o novo indicado, além de outras pessoas que eu não posso me recordar. E eu fiquei esperando na sala, na antessala, num corredor. O presidente, que saía então
desta reunião com os delegados americanos, me convidou para almoçar com ele. Entrei para a sala e conversamos, e num certo momento ele me disse, por que não vamos fazer um cruzeiro pelo mundo? E descreveu esse cruzeiro com bastante detalhe. E eu disse, então, senhor presidente, mas será bastante difícil executarmos isso num futuro próximo, pois que o senhor ainda terá muitos anos de governo. Ele me disse, talvez eu execute muito antes do que o senhor pense. E com grande surpresa minha, após a sua renúncia, ele executou exatamente esse cruzeiro, detalhe por detalhe, navio por navio, e chegando ao porto de destino final, que foi o de Santos. Como explicar, eu não sei. Ele estaria brincando ou estaria seriamente pensando nessa renúncia? Eu até hoje não saberia responder. Muito obrigado, embaixador.